Essa história não começa aqui. Essa história não começa 35 anos atrás, quando eu nasci. Essa história começa há exatos 40 anos, em 1981, quando um casal de Belém do Pará decide vir para o Rio de Janeiro com um objetivo: mudar de vida, dar mais conforto para o filho que estava na barriga, para construir um futuro melhor. Não era eu que estava na barriga. Até porque eu ainda não tenho 40 anos. Mas essa sim é a história da minha família. Meus pais vieram nessa época aqui para o Rio de Janeiro, onde eu vivo até hoje. E a criança da época é o meu irmão mais velho, o Rogério. O seu Fernando, meu pai, e a dona Graça, que é a minha mãe, fizeram como a grande maioria dos pais desse Brasil. Lutaram para dar o melhor para os seus filhos. Alguns anos após o nascimento do meu irmão, eles me tiveram, em 1986, já aqui no Rio de Janeiro. Então, eu sou carioca, mas filho de paraense, com muito orgulho das minhas origens. Sempre que eu posso, eu viajo para a cidade natal dos meus pais, e quando eu chego naquela terra, me bate um orgulho danado de tudo que eles fizeram por mim até hoje. E logo no ano de 1987, um ano depois do meu nascimento, nasce a minha irmã, a filha caçula desse casal típico brasileiro, que não foge da luta e batalha para dar aos seus filhos aquilo que eles mesmos não tiveram. Eu tenho muitas recordações da minha infância, e uma delas é do nosso quarto. Eu lembro que eu e meus dois irmãos, a gente ocupava o mesmo quarto. Tinha uma triliche, e era lá, ao mesmo tempo que era divertido, a gente ficava imprensado. É muito louco isso. Eu dormia na cama do chão, aquela que a gente puxa, sabe? E se meu irmão e minha irmã acordassem e levantassem, eles tinham que pisar na minha cama, e às vezes até pisar em mim. E me acordava para sair. Eu confesso que eu não gostava disso, mas hoje eu sinto até saudade. Eu amo meus irmãos. Meu pai, ele trabalhava na Marinha Mercante, então ele ficava longos períodos longe da família. Para quê? Para dar o melhor para a gente. Nós não tínhamos luxo, mas era suficiente para ser feliz. Eu sempre estudei em escola municipal. Afinal, nós éramos 3 irmãos, e mesmo querendo dar o melhor para a gente, mesmo se sacrificando muito e ficando distante de casa, sem tempo nem para lazer, meu pai ele não conseguia arcar com os custos de uma escola particular para os 3. Mas a nossa mãe, que por muitas vezes era pai e mãe, sozinha, sem família aqui no Rio de Janeiro, ela nos deu muita educação. E foi uma guerreira para criar 3 crianças e muito bem criadas. Desde cedo eu percebi e aprendi com eles que a educação, somente a educação, o estudo e o conhecimento poderia mudar a vida de uma pessoa. Simples assim. Então, mesmo em escolas que muitas vezes não tinha muitas condições, eu sempre compensava na base da dedicação, da persistência. E às vezes, através de alguns puxões de orelha que os meus pais me davam, né? Eu pensava em ter um futuro melhor para mim, para os meus irmãos, para os meus pais. Eu comecei a sonhar bem cedo. Eu queria ser jogador de futebol. Cheguei a jogar em um grande clube aqui no Rio de Janeiro, mas foi algo que não durou muito. Eu vi que nos estudos eu teria muito mais chance de mudar de vida. Eu era um bom jogador, mas não ter um empresário, alguém que investisse dinheiro, fazia muita diferença nesse meio. Então eu fiquei lá por um ano. Então eu fui tentar dar um futuro melhor para minha família sendo pagodeiro. É isso mesmo. Eu já tive um grupo de pagode. Mas eu nunca ficava conformado em tocar a noite toda só para ganhar um prato de batata frita e um refrigerante. Hoje eu vejo que foi uma ótima decisão apostar no meu conhecimento. E assim continuei estudando e consegui entrar na escola técnica, Cefet, aqui no Rio de Janeiro. Então eu fiz técnico em mecânica. E aquilo dali eu percebi que mudaria minha vida. Não pela profissão, mas por algo que eu vou te contar mais adiante. Quando eu entro na escola técnica e consigo meu primeiro estágio, eu começo a receber os meus primeiros salários. A primeira coisa que eu quis fazer foi ajudar minha mãe. Eu cheguei em casa todo feliz e queria pagar uma conta. Eu queria ajudar de alguma forma, porque eu via a luta deles para manter as contas em dia. O quanto meu pai sofria de estar longe de todos para colocar dinheiro dentro de casa e manter as coisas em ordem. E lembra de algo que mudou a minha vida lá na escola técnica? Nessa escola técnica, além de eu conseguir uma profissão, conseguir um salário, mesmo que pouquinho, porque era de estagiário, eu conheci uma pessoa. Foi lá que eu conheci a Jaque, a minha esposa, amiga, companheira e a mãe das minhas princesas, a Maria Clara e a Alice. Nós tínhamos 17 anos de idade e eu lembro como se fosse hoje, a festa fantasia do final do ano, onde a gente deu o primeiro beijo.
Uau, a história da tequila, quem diria que viria parar aqui? Que incrível. E naquela época, a grana era tão apertada que eu lembro de quantas vezes a gente só tinha o dinheiro para uma entrada no cinema. A gente passava junto na roleta do ônibus e ainda dividia o lanche. Enfim, a Jaque me ensinou muito sobre o valor das coisas e como nós podemos mudar a nossa realidade. Eu lembro que quando a gente ia para a casa dela, que praticamente era um quartinho, né? Uma casa muito humilde, onde morava só ela e a mãe dela, a minha querida Toinha. A gente sentava no sofá e olhava assim para o teto e via a sombra de uns ratos passando no telhado. Nossa, era surreal, surreal. Mas a mãe dela foi uma heroína, uma nordestina que fazia questão de não deixar a filha trabalhar, para se dedicar somente aos estudos. E mais uma vez, querendo dar aquilo que nem ela mesma teve para a filha. Ela poderia ficar sem comer, mas não deixava faltar um livro para ela estudar. Ela se parece demais com a minha avó, Dona Ângela, mulher guerreira, que sempre colocou a educação como prioridade para os filhos dela. Esse é o sonho de todo pai, de toda mãe, de todo ser humano. Ajudar os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos avós. Eu lembro bem que naquela época, o meu maior sonho era dar um descanso tranquilo para o meu pai. Deixar ele em casa para poder curtir mais tempo com a minha mãe e com a família. Eu via nos olhos dele, toda vez que ele ia embarcar, que ele estava indo, mas o coração dele estava ficando. Estava partido em deixar a gente ali, mais uma vez. E quando ele chegava, o que era para ser só alegria, era uma contagem regressiva para o dia que ele teria que voltar novamente. Doía demais esse sentimento. Assim como milhões de brasileiros que hoje vivem mais tempo na condução, no trabalho, no engarrafamento. E quando chega em casa, os filhos estão dormindo. Quando saem de casa, mal podem dar um beijo e tomar um café tranquilo, porque a rotina não para. Essa rotina é cruel, é cansativo, é estressante. E principalmente, quando todo esse esforço é só para pagar a conta e mais conta. Parece que a gente está trabalhando só para pagar a conta. Todo mês é isso. Quando eu chego na idade militar, veio uma nova mudança. Eu entrei para o Exército. Fui para o Centro de Oficiais da Reserva, o CPOR, aqui no Rio de Janeiro. Foi sofrido, porque eu sempre fui uma pessoa questionadora, que queria saber o porquê das coisas. Eu lembro que o meu comandante me chamava de o aluno ponderão. Agora eu até rio, mas na época eu sofri. Eu aprendi muito. E um ano de preparação. Muita disciplina, muito foco. Mas no final desse ano, eu consegui me formar oficial do Exército. Me formei em primeiro lugar geral. E eu só pensava nos meus pais naquele momento. Aquele dia foi incrível. Por tudo que eles fizeram. E mesmo sempre estudando em escolas municipais, que faltava de tudo, eu consegui. E hoje, olhando para trás, eu consegui porque eu decidi mudar. Eu decidi quebrar um padrão que a sociedade coloca que quem estuda em escola pública não consegue se destacar ou não consegue ter sucesso. Mas eu havia conseguido. Uma grande vitória, porque nessa época eu comecei a receber como oficial do Exército cerca de uns R$3.000, que naquela época era uma baita de uma grana para mim. No decorrer dos anos, como militar, ganhando um bom salário, eu comecei a identificar alguns padrões e a aprender muitas coisas sobre dinheiro. Embora todos os oficiais ganhassem um bom salário, a grande maioria vivia se queixando do quanto recebia e que estava só trabalhando para pagar a conta, que não tinha dinheiro no final do mês, que não conseguia fazer mais de uma viagem, ter mais qualidade de vida e não conseguia ter tempo para a família. O que era muito curioso é que os soldados reclamavam de algo muito parecido, embora eles recebessem muito menos. E o que me deixava muito confuso é que os meus superiores também se queixavam das mesmas dificuldades. É muito louco, né? Qual era o padrão que eu começava a perceber naquele momento? Não importa quanto você ganha, mas como você administra o seu dinheiro. Naquele momento, isso ficou muito claro para mim. Porque desde quando eu joguei futebol na divisão de base, que eu ganhava uma ajuda de custo, eu criei o hábito de poupar uma parte do que eu ganhava. Porque era assim que os meus pais haviam me ensinado. Mesmo sem ter nenhum tipo de educação financeira. Era praticamente, meus pais falavam assim, meu filho, você precisa guardar dinheiro, porque vai que você precisa um dia. Só que eu descobri logo que eu não estava tão melhor que eles. Porque mesmo com uma poupança, uma pequena reserva, sem estar tão apertado como eles estavam, eu estava preso em um ciclo que trabalhava tanto e não via a cor do dinheiro no final do mês. Funcionava basicamente assim. Eu recebia o meu salário, isso desde a época lá que eu recebia uma ajuda de custo. Eu guardava uma parte na poupança e usava o restante para manter o meu padrão de vida. Esse padrão de vida é muito importante, porque eu via que os meus colegas de trabalho
os superiores, os soldados, eles tinham um padrão de vida superior ao que eles deveriam ter. Eram os melhores carros, noitadas. E poupar que era bom? Nada, nem passar pela cabeça deles. Mas no meu caso, o ciclo era assim. Depois de um tempo que eu havia poupado, eu todo orgulhoso de ter conseguido chegar a uma determinada quantia, daí eu ia lá e trocava de carro. E o que acontecia com a minha conta? Zerava. As minhas economias ficavam zeradas. Depois de tanto tempo guardando, poupando, eu olhava, estava zerada. Aí eu voltava a poupar. Sempre na poupança. Por achar o quê? Que era mais seguro e pela falta de conhecimento, era aquilo ali que eu tinha de melhor naquele momento. E passava mais tempo, eu fazia uma viagem ou comprava um celular e sempre voltava para a estaca zero. Eu fiquei preso e muito frustrado nesse ciclo do poupador por 15 anos da minha vida. Eu só poupava, gastava. Poupava e gastava. Era uma sensação de impotência que eu tinha, porque eu via que o tempo estava passando e, mesmo guardando dinheiro, quando eu olhava para minha conta, ela estava praticamente zerada. Durante o meu período no Exército, eu estava cursando Engenharia Mecânica na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em determinado momento, eu precisei tomar uma decisão. Eu vi que o meu período no Exército já estava para acabar, porque se tratava de uma vaga temporária, eu era oficial temporário. Eu podia ficar lá no máximo 7 anos. E que depois disso, ia ser muito difícil eu conseguir um emprego como engenheiro, porque a experiência que eu tinha não tinha nada a ver com a engenharia. Então, como eu sempre poupava e gastava, eu decidi poupar até criar uma reserva. Eu fui chamado de louco, mas eu pedi para sair e abrir mão do Exército 2 anos antes do meu tempo, para começar a estagiar como engenheiro, ganhando cerca de 10 vezes menos. É isso mesmo, parece loucura, né? Mas muitas vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 na frente depois. Na época, eu conversei com os meus pais e com a Jaque, que a gente já namorava há um tempo, e foi uma fase dura. Eu lembro que eu saía do estágio com a comida na mochila e eu comia muitas vezes dentro do ônibus. Sentava lá no banco de trás, lá no fundão. E a comida, eu lembro quando passava em quebra-mola, cara, a comida subia, às vezes derramava, às vezes, enfim. Era muito louco, né? Mas isso tudo era para chegar a tempo para a aula. Mas foi mais uma vez que eu apostei que só o conhecimento poderia mudar a minha realidade. E não só a minha realidade, mas a da minha família. E aí, quando eu saí do Exército, eu recebi uma quantia pelos anos que eu trabalhei lá. E quando aquele dinheiro bateu na minha conta, mesmo não sendo nenhuma fortuna, eu descobri algo. Eu descobri que eu tinha um gerente no meu banco. Que louco, né? É verdade. Eu nunca tinha recebido uma ligação dele. E magicamente, ele me ligou. Como se fôssemos grandes amigos. Sabia tudo de mim. Até quanto eu tinha na minha conta. Literalmente isso. E aí ele me convidou para tomar um café. E aquele café foi um dos cafés mais amargos que eu já tomei na vida. Mas só depois de alguns anos eu ia entender que foi necessário beber aquele café amargo para mudar de fato a minha vida. Sem entender muito bem o motivo daquela visita, eu fui lá. Chegando lá, era senhor Renan para lá, senhor Renan para cá, cafezinho, biscoitinho, uma beleza. Me senti um rei. E logo em seguida, a promessa. Senhor Renan, eu tenho algo para te mostrar, para lhe oferecer que é muito interessante, que vai garantir a sua aposentadoria. Te dá tranquilidade, mais segurança, ter uma renda mensal daqui a alguns anos, todos os meses. O senhor gostaria? O que vocês acham que eu fiz? Sem conhecimento, acreditando e confiando no gerente? Sim, eu aceitei. Mesmo sem entender nada sobre investimento. Eu simplesmente peguei o meu dinheiro e falei assim, ó, tô confiando em você, gerente. E como eu sempre gosto de ver o lado bom das coisas, quando eu saí daquele banco, eu comecei a estudar muito sobre investimento. E como eu tinha feito aquela previdência privada, eu já estava me sentindo o cara dos investimentos. Isso acontece muitas vezes quando a gente começa a fazer o primeiro investimento. A gente já se acha o cara, só porque fez o primeiro investimento. E a gente perde um pouco da humildade. E aí o que aconteceu? Eu quis ousar um pouco mais. Sim, eu fui direto no mercado de ações, mesmo sem ter nenhum tipo de conhecimento em ações. E adivinha o que aconteceu? Eu perdi dinheiro. Perdi meu tão suado dinheiro. E eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu sabia que faltava conhecimento. Mas eu deixei a emoção e a vontade de ganhar dinheiro falar mais rápido e falar muito mais alto. Eu me senti um fracassado naquele dia. Eu fiquei pensando, cara, eu ralo pra caramba pra conseguir meu tão suado dinheiro pra perder assim? Por falta de conhecimento? Mas nada se compara ao que iria acontecer em seguida. A pior coisa que já me aconteceu na vida até hoje. Eu perdi minha mãe. De repente, tudo muito rápido. A minha referência, a minha rainha, a pessoa que sempre me apoiou,
e que me encorajou a buscar meus sonhos, que sempre falou, vai lá e faz. Se você tem um sonho, realiza. Foi tão rápido que a vida fez um estalo. Nesse momento, além de toda a tristeza, que é impossível descrever, eu mergulhei em uma reflexão muito profunda sobre o sentido da vida. A gente começa a fazer várias perguntas, sabe? Questionar, um monte de coisa. Será que é isso mesmo? A gente trabalha, fica longe da família, para ter mais dinheiro, para ter mais qualidade de vida, para viajar, para realizar sonhos e, de repente, a vida se vai. Será que vale essa distância das pessoas que você ama? Porque naquele momento eu já trabalhava como engenheiro. Eu passava dias, meses, longe dos meus pais, longe da Jaque, da minha família. E de repente, você perde alguém assim. Naquele momento, eu me olhei no espelho e vi o meu pai. Eu vi que, como meu pai era minha referência como homem, eu tinha me tornado também a minha referência em relação ao trabalho. As longas viagens, a distância da família. Nessa época, o meu pai, ele já não fazia tantas viagens. Ele já estava mais próximo da gente. Mas eu vi que eu estava reproduzindo exatamente aquela rotina de trabalho de quando meu pai era mais novo. E eu, de fato, não gostei do que eu vi. Porque eu lembrei que eu não queria o meu pai distante quando eu era pequeno. Eu tinha certeza que as minhas filhas também não gostariam dessa distância. E só quando a gente perde alguém que a gente para pensar nisso. Infelizmente. A gente só consegue mudar na dor ou no prazer. E é muito mais fácil você mudar na dor do que quando tá tudo bem. Tá tudo no prazer. Com tudo isso passando na minha cabeça, aconteceu uma coincidência do destino. A minha mãe, que também não tinha educação financeira, ela tinha um título de capitalização, que dava em torno de uns R$1.000 que tinha lá. Só que a gente não podia tirar na hora. Tinha que esperar um ano, mais ou menos. Senão a gente ia perder dinheiro. E aí, beleza, aqueles R$1.000 ainda era para dividir pro meu pai e os 3 irmãos. E a verdade é que eu não quis receber. De verdade, eu não queria ir lá no banco. Porque eu não tinha nem cabeça para isso. Mas depois que passou algum tempo, eu decidi ir lá no banco para não deixar esse dinheiro lá. Porque, de certa forma, minha mãe deixou lá. E foi um dinheiro suado. Todo o nosso dinheiro era suado, era um sacrifício. E quando eu fui receber, qual foi a coincidência? Aquele mesmo gerente que tinha me oferecido a previdência privada, anos atrás, estava oferecendo também para uma senhora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque eu percebi que ele só estava empurrando mais um produto para aquela senhora. Assim como ele fez comigo anos atrás. Só que eu não tinha essa percepção. Logo em seguida, o mesmo gerente me atendeu e me ofereceu novamente mais serviços, produtos e promessas de futuro melhor. Só que eu já entendia um pouco mais sobre investimento. Eu já tinha perdido dinheiro na bolsa. E quando eu pedi para esse gerente para olhar a rentabilidade dessa primeira previdência, eu descobri muitas coisas. Uma delas é que se eu não buscasse conhecimento, eu iria trabalhar para sempre, continuar distante da minha família. E só quem estaria enriquecendo com o meu dinheiro era o próprio banco, e não eu. Porque o meu dinheiro estava em alguns meses até ficando negativo, perdia para a poupança. E começa a não fazer sentido nenhum, cara. Como que o meu futuro ia estar garantido se estava dando negativo? Não ganhava nem da poupança. E eu precisava fazer algo. E sabe o que eu fiz?